Gente, bom dia, né? Aqui quem fala é o professor Emerson Albuquerque, professor de vocês de Química, retornando aqui para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Antes de qualquer coisa, eu peço que você, por gentileza, se inscreva no nosso canal, né? Acompanhe, né? As notificações, né? Assinar lá no sininho, né? Para que você possa receber todo o nosso conteúdo, né? Nesse período de quarentena. Nós estamos aqui nessa aula, é uma aula de terceiro ano, é a sequência do que nós vimos na última aula, hidrocarbonetos, né? Lá nós falamos a respeito das formas moleculares, né? De como fazer o cálculo, né? Para quantidade de carbonos e hidrogênios. E mostramos toda a dinâmica do que seria um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno e as suas formas cíclicas, ou seja, os ciclanos, ciclenos, ciclinos, cicloalcadienos, bem como também como as cadeias aromáticas, nós mostramos lá, né? Nesse momento nós vamos trabalhar aqui agora aí sim com a sua nomenclatura, né? Como é que eu vou nomear esses hidrocarbonetos? De que forma eu posso trabalhar, né, de forma sistemática para que esses nomes eles sigam exatamente uma regra, né? Antes de qualquer coisa, a gente vai falar que essas regras elas são chanceladas, por assim dizer, pela IUPAC, né? International Union Pure Applied Chemistry, né? Os alunos normalmente gostam de rir quando eu falo no meu inglês tradicional, né? E aí veja, observe que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ou seja, todas as vezes que nós formos trabalhar com a nomenclatura, nós vamos trabalhar de forma oficial. Então, serão sinônimos as palavras oficial e IUPAC, né? Repito, IUPAC é International Union Pure Applied Chemistry, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, repito, falamos a respeito de nomenclatura oficial, né? Então nós temos aqui a função orgânica, está aqui em cima, observe, conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Nesse caso, o que nós vamos trabalhar são hidrocarbonetos, e aí o próprio nome já denuncia, né? Veja que o hidrocarboneto, ele é, na verdade, a cadeia carbônica, né? Com carbonos e hidrogênios, e aí nesse caso específico, gente, veja, observe que, na verdade, esses hidrocarbonetos, eles são exatamente essa função orgânica, né? Então, e o grupo funcional vai ser um grupo de átomos, né, que será, na verdade, denunciado pela presença de um carbono terciário. Mas nós vamos trabalhar com as cadeias carbônicas, na verdade, normais, e as amplificadas a gente vai ficar para um pouquinho mais na frente, tá certo? Então, veja que a gente vai começar a trabalhar com essa nomenclatura. Eu serei um pouco mais rápido, até porque a gente observa que, na verdade, uma aula tem que ser um pouco mais rápida, tá certo, gente? Então, vamos lá, vamos trabalhar, certo? Então, aqui, nós vamos trabalhar aqui agora já com o prefixo aqui já, né? Na verdade, nós temos o prefixo, o infixo e o sufixo, né? Aqui nós temos prefixo, saturação e sufixo, né? Então, prefixo indica o número de átomos de carbono pertencentes à cadeia principal. Então, nós temos aqui, né? Você vai contar o número de carbonos da cadeia principal. A essa altura, você deve estar pensando assim, ô Emerson, mas vem cá, e essa cadeia principal qual é? De forma geral, a cadeia principal quase sempre é o que nós chamamos de espinho de peixe, né? Mas veja, nem sempre, né? A cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos, né? Então, se eu tenho uma cadeia carbônica que tem um carbono, MET, dois carbonos, ET, três prop, quatro but, pente, hex, hept, oct, non, dec, e aí vai, né? Então, esses aqui são o que nós chamamos de prefixos. Então, para a formação do nome, eu tenho um prefixo, eu tenho o infixo, que está aqui como saturação, né? E o sufixo, não, então aquilo que vem antes, que vem no meio e que vem depois, certo? Vamos na sequência, beleza? Então veja, se eu tenho ligações apenas simples, aquele infixo, né, a saturação, né, essa parte exatamente que vem aqui no meio aqui, ela pode ser an, em, in ou de em. Ó, dê uma olhadinha aqui. Então, se todas as ligações são simples, eu vou ter o infixo, ou seja, a saturação, com o an. Se aparece uma ligação dupla, em. E aí você indicando exatamente onde está
efetivamente essa dupla. Se tem uma tripla, o IN. Se tem duas duplas, DIN. Se tem três duplas, TRIN. Se tem duas triplas, DIN, né? Então, veja que nesse caso específico aqui nós temos esses infixos. O que nós vamos usar de forma mais equilibrada e mais constante vai ser o AN, EN, IN e DIN. Óbvio, aparece aqui o TRIN e o DIN, né? Que seria, na verdade, três duplas, né? E aparece também duas triplas, ok? E o sufixo é aquilo que vem no final, né, gente? Então, no caso do hidrocarboneto, vai ser sempre O, né? O álcool vai ser O, o aldeído AL, a cetona, o ácido carboxílico oico, a amina vai ser amina também, o eteóxi. Então, mas isso aí a gente vai com calma. A gente está trabalhando nesse momento aqui com hidrocarbonetos, né? Então, a parte final vai ser sempre, sempre, sempre O. Aqui nós temos aqui esses hidrocarbonetos. Veja que nós falamos da espinha de peixe, dê uma olhadinha, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu tenho uma cadeia carbônica com 5 carbonos. Ô Emerson, mas então com 5 carbonos eu estava dando uma olhada ali, o prefixo é isso, exatamente. O prefixo é pente. Então, eu teria pente, só tem ligações simples, observe, gente, né? O infixo seria an, né? Então, pentan. E por se tratar, na verdade, do hidrocarboneto, seria, na verdade, um composto conhecido como pentano, né? Então, pente de 5 carbonos, an, que só tem ligações simples entre os carbonos, e o O por tratar-se de um hidrocarboneto, ok? Vamos lá. Então, nós temos os alcanos, alcenos, alcinos, alcadinos, os ciclanos e os cicloalcenos, né? Tem os ciclinos também, né? E aí a gente sequencia. Então aqui nós temos os alcanos ou parafinas, né? A cadeia necessariamente aberta, você já sabe. Essa fórmula nós já mostramos no outro vídeo, né? Então você já tem domínio disso aqui. E a estrutura é exatamente essa aqui. Observe que aqui nós temos átomos de carbono recheados aqui de átomos de hidrogênio, ok? Vamos lá, os alcanos de cadeia normal. Então veja, o de cadeia normal, gente, é aqueles que na verdade não tem saturação, ok? Ou seja, tem apenas ligações simples entre carbonos. Observe, ó, só ligações simples, né? Entre carbonos. Então nós vamos ter o alcano de cadeia normal, ok? Então alcano hidrocarboneto que só tem carbonos e hidrogênios, e entre os carbonos, ó, dê uma olhadinha, ó, carbono, carbono, nós só temos ligações simples, ok? Os alcenos, também conhecidos como olefinas, veja, eles já são, na verdade, cadeias abertas, né? Veja que não aparece a palavra ciclo, né? Que é o que denuncia que uma cadeia seja fechada. Contendo uma única ligação dupla, né? A fórmula geral nós já mostramos para você também, né? O fera, né? Então aqui eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. Ó, carbono, carbono, carbono. Aqui é hidrogênio, ó, galera. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então aqui eu tenho efetivamente um alceno. Ah, professor, então o alceno não vai ser difícil, não. Veja, nós vamos fazer a nomenclatura e a gente já sabe que o final vai ser O, o infixo vai ser IN, e aí eu vou contar aqui, ó. Dê uma olhadinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, tem 6. Eu já sei que o prefixo é ex. Só que nós temos que dizer, na verdade a nomenclatura IUPAC ela é completa. Você tem que dizer a localização de onde está a ligação dupla. Então você vai numerar essa cadeia aqui, ó. Veja, e essa cadeia aqui eu vou numerar, mas eu tenho que fazer a numeração da extremidade mais próxima da insaturação. Não entendi não, Emerson. Repete para mim. Veja. 1, 2. Então, essa ligação dupla está no carbono 2. Se eu começasse a contar da outra extremidade, ficaria 1, 2, 3, 4. Então, qual é a cadeia, a nomenclatura correta? É aquela que o menor número apareça efetivamente na nomenclatura. Então, se você tiver alguma dúvida, você testa, né? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Aquela que for, ou tiver o menor número, vai ser efetivamente o correto. Então, eu tenho X, que tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 indica exatamente onde a ligação dupla está. E como é que eu digo que tem uma ligação dupla? No infixo, gente. Olha o infixo aqui, o EN.
Então, o X2-eno, na verdade, é uma cadeia carbônica aberta, com 6 carbonos, com a ligação dupla, e essa ligação dupla exatamente no carbono número 2, no carbono 2 o'clock, né, que vocês gostam muito que eu fale, o 2 o'clock. E o final, obviamente, o O, porque se trata de um hidrocarboneto, né? Então, observe que tudo aqui tem uma justificativa, né? Por que esse 2 aparece aqui? Esse 2 aparece aqui exatamente porque a ligação dupla se encontra exatamente lá no carbono número 2 o'clock, no carbono 2, certo? Então tá completíssimo aqui, ok? Vamos para frente. Então, tá aqui, veja que aqui já aparece a ligação tripla. Então, como é que eu faria aqui? Veja que essa cadeia é uma cadeia aberta, tem uma ligação tripla. Então, cadeia carbônica com 2 carbonos, qual é o prefixo? Et. Só tem uma ligação tripla, dê uma olhadinha aqui. Tem. Então, o infixo vai ser in. E o final é O, porque é o hidrocarboneto. Na verdade, seria etino, né? Na nomenclatura mais recente fica etiuíno, né? Vou dar uma mostrada para vocês aqui agora, né? Aqui, aliás, perdão, vou voltar aqui. Esse aqui seria efetivamente o etiuíno, et de 2 carbonos, in da ligação tripla e o final O, o etino, né? Etino 1, um etino ou etiuíno, tanto faz, viu, gente? Vamos lá. Perdão aqui pelo pigarro, né? Alcino de cadeia normal. Então, eu vou contar aqui agora, ó. Cadeia principal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Então, professor, e aí, qual é a cadeia principal? Vai ser essa, mas eu começo a numerar de que extremidade? Veja, se eu começo aqui da direita para a esquerda, a minha tripla vai ficar no carbono número 2. Se eu começasse da direita, 1, 2, 3. Como eu falei para vocês, a numeração correta é aquela que tiver o menor valor, né? Então, obviamente, vai ser da direita para a esquerda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, pente. Tem uma ligação tripla? Sim. Em qual carbono, meu filho? No carbono 2 o'clock, ou no carbono 2. Então, é pente 2-ino, ou 2-pentino, ou pentino 2, tanto faz, certo? O importante é que você indique efetivamente a localização, meu amigo, né? Fera. Beleza. Aqui nós já temos os alcadinos. Veja que aqui ele tem um alcadino de conjugado, né? Não é sequenciado. Veja que tem dupla, simples dupla, né? Eu tenho aqui, dei uma olhadinha, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, tanto faz como tanto fez você a numeração. Porque veja só o que acontece. Observe. Se eu começar daqui, vai ficar 1, 2, 3, 4. Fica no carbono 1 e no carbono 3. Se eu começasse a contar do outro lado, seria 1, 2, 3, 4. Ou seja, não tem nem como o aluno, o capixaba, errar, né? É impossível. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo? O prefixo é but, but. Aí eu tenho duas duplas, no carbono 1 e no carbono 3. Então, 1, 3. Dien. Por que dien? Tem duas duplas, certo? Então, 1, 3 dien. E o final vai ser O, ok? Então, but 1, 3 dieno. Aqui tá como buta, né? Mas pode ser but também. Então, but 1, 3 dieno. É uma cadeia carbônica que tem 4 carbonos com duas duplas. As duplas estando exatamente no carbono 1 e no carbono 3, ok? Frente. Aqui nós já chegamos nas cadeias fechadas. Vai seguir exatamente a mesma dinâmica, né? Aqui essa cadeia já é uma cadeia ramificada, não vamos nos ater a isso aqui agora, né? Vamos pegar aqui só os ciclanos normais, de cadeia normal, tá certo? Então dá uma olhadinha. Tem diferença? Na verdade não tem não, viu gente? A única coisa que vai ficar mais aqui vai ser o aparecimento da palavra ciclo, né? Esse ciclo indica o quê? Que a cadeia é fechada, só isso. Então o pentano, na verdade, é o irmão do ciclo pentano. É que o pentano a cadeia é aberta e o ciclo pentano a cadeia é fechada. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, pente. Só tem ligações simples an e o final O, pentano. Mas por se tratar de uma cadeia fechada, o ciclo pentano, tá bom? Dá uma olhadinha. Os ciclenos ou cicloalcenos é o mesmo alceno, igualzinho, que você já tem costume, porém, nesse caso, a cadeia fechada. E aí você vai, obviamente, numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Dê uma olhadinha, a gente vai
fazer aqui agora essa observação. Veja, nesse caso específico a gente tem que começar a contar, né? Na verdade, a insaturação, a dupla, vai ter que ser do carbono 1, né? Então, vai ser ciclo penteno e podia ser ciclo pentiumeno também, viu, gente? Né? Indicando que aqui está exatamente no carbono número 1. Mas como só tem uma ligação dupla, às vezes pode ser que você não enxergue o numeral 1. Mas quando não tem numeral é porque efetivamente essa insaturação, ou seja, a ligação dupla, está no carbono número 1. Alright? E aqui mais na frente um bocadinho, os aromáticos, né? O anel aromático benzínico. Então nós temos 6 carbonos com duplas e simples alternadas e os seus respectivos hidrogênios. E aí ele efetivamente tem uma nomenclatura toda particular, né? Observe aqui que os nomes já não são efetivamente chancelados pela IUPAC, são mais nomes usuais e não oficiais. Então aqui nós temos a naftalina, né? Naftaleno, nós temos o antraceno e o fenatreno também com as suas especificações. Mas aí, veja, nesse caso específico, já não vale mais a questão efetivamente da IUPAC, ou seja, oficial, tá certo, gente? A gente fica por aqui, eu tentei ser o mais breve possível para que a aula não fique enfadonha, chata, né? Então a gente está aqui exatamente para fazer isso para vocês, certo? A gente vai entrar em contato com vocês, espero que vocês possam dar o likezinho bonitinho, para que isso funcione como uma chamada, né? Eu vou estar passando brevemente os exercícios para vocês, tá bom? Uma boa noite, um abraço, fique com Deus, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, como eu sempre digo, né? Um abração, felicidades.